Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. Hoje estamos aqui realizando nossa quinta mesa virtual com o tema As Três Leis Básicas da Criação. Um tema inicial que a gente encontra, então, no estudo da Mensagem do Graal, que é, então, a nossa obra de referência aqui para a realização dessas mesas virtuais. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que seriam essas leis universais, também chamadas leis da criação, ou também conhecidas como leis naturais, leis da natureza. Hoje a gente vai abordar, então, quais são elas, que são a lei da reciprocidade, a lei da atração de igual espécie e a lei da gravidade. A gente vai olhar um pouquinho para como elas funcionam, então, na nossa vida, como elas funcionam no cotidiano e o que elas têm a ver com espiritualidade, com o desenvolvimento espiritual do ser humano. Então, a gente dá boas-vindas para vocês. O nosso encontro tem cerca de 1h20 de duração, podendo terminar um pouquinho antes ou passar um pouquinho desse tempo, a gente já deixa avisado. Fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas pertinentes. No final, a gente se dedica especialmente a elas, mas já fiquem à vontade para comentar as impressões de vocês, dúvidas e o que acharem necessário. Eu já queria convidar o Mário Sérgio para trazer esse tema para a gente hoje à noite, para iniciar então essa conversa muito legal. Mário Sérgio, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos, boa noite aos amigos online, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema bem palpitante, né? E a primeira pergunta que a gente poderia fazer, mas para que precisamos de leis, né? Se a gente for olhar nas relações humanas, em toda a nossa sociedade, tudo tem regras, né? Vamos falar de leis, vamos falar de regras. Então, na vida, a gente tem, no convívio social, existem regras, no trabalho, existem regras, né? Até nos videogames existem regras, que ali depois pode até aprofundar isso daí, que é uma visão mais jovem aí, né? E qual é o nosso papel nisso tudo? Normalmente a gente precisa conhecer essas regras para conseguir ter um envolvimento na atividade que a gente vai fazer. Seja numa empresa, por exemplo, eu preciso conhecer, né, conhecer as atividades do trabalho da empresa, como é que ela funciona, o convívio social dela, né, como é que as pessoas interagem. E por que haveria de ser diferente quando a gente fala das coisas do mundo, da criação, da vida como um todo, né? Olhando não só a nossa vida material aqui, mas também a nossa vida espiritual, né? Esse processo aí de encarnações e tal. Então, até para tirar, eu me lembro quando é uma preocupação das pessoas, uma preocupação minha, que sempre foi até antes de conhecer a mensagem, existe o acaso, as coisas, nós estamos assim, à mercê do acaso, de qualquer coisa, de repente você está passando na rua, cai uma pedra na sua cabeça, fala, azar seu, quem mandou você passar ali naquela hora, né? E aí a pedra caiu. Então, eu acho que essa sensação do acaso, ela é destruidora internamente da gente. A gente precisa ter um mínimo de segurança, né? E a Abdurkheim nos traz as três leis, descreve na mensagem, as três leis da criação, para mostrar que as coisas não funcionam pelo acaso. Existem leis que regem o funcionamento da criação. O Criador entrelaçou na sua obra, que é a criação, essas três leis que trabalham assim uma em harmonia com a outra. Em alguns casos, até dá a impressão de que é uma lei só, né? Porque elas atuam em conjunto, elas não atuam separadamente, né? E sobre essas leis, a lei da reciprocidade, da atração da igual espécie, da gravidade, a gente vai entrando aí aos pouquinhos no assunto. Eu só queria dar essa introdução de que ela nos garante que as coisas funcionam dentro da justiça com um equilíbrio sempre perfeito, né? É isso aí por enquanto. Legal, Mário Sérgio, muito obrigada. Você já trouxe um elemento fundamental, a questão de regras do jogo, no sentido de que as coisas aqui elas não estão a esmo, né? E a gente pensa, né, que numa situação onde não há nenhum parâmetro, né, tudo é válido.
Isso a gente sabe, por exemplo, numa situação de um jogo, né? Tudo seria válido, né? Ou, por exemplo, numa situação social, né? Onde não há parâmetro, né? Tudo seria válido. E a gente vê com clareza que a vida precisa de parâmetros, né? Para que a gente possa se direcionar a parâmetros mínimos, né? E a gente tem isso dentro da gente de uma forma quase que natural. E até interessante quando a gente olha o mundo ao nosso redor, né? A natureza, por exemplo, ela segue parâmetros, né? Ela não está a esmo, ao acaso. Os elementos químicos não estão flutuando a esmo, né? Então, as coisas obedecem um determinado sentido, e a gente percebe pela observação da natureza, por exemplo, que não é só um sentido, mas é uma lógica perfeita. Existe uma lógica em todos os fenômenos que deixa a gente embasbacado dia após dia, né? A gente se surpreende dia após dia com o funcionamento, então, da natureza ao nosso redor. Eu queria chamar o Calil para comentar um pouquinho disso. Calil, o que você achou dessa questão que o Mário Sérgio trouxe? Boa noite a todos. Quando começamos a conversar a respeito desse próximo tema, como sendo as leis da criação, me surgiu um pouco dessa questão. Ok, por que seriam leis, né? São leis a partir do momento que existe um padrão percebido, e nós assim entendemos isso como leis. Leis porque temos problemas ao tentar transgredi-las. Diferente de uma lei de trânsito, se você tenta transgredir uma lei da criação, você provavelmente não vai conseguir se sair bem só se o flanelinha, o amarelinho ali, o marronzinho, não vê você, né? Por isso que eu acabei pensando nessa ideia do jogo. Eu jogo jogos eletrônicos já há muito tempo, desde criança, e cada jogo tem uma dinâmica diferente. Isso sempre depende de quem está fazendo o jogo, do estúdio de criação, de como é que é a visão de mundo daquele grupo de pessoas. Eles conseguem transmitir essa visão, essa intenção em regras, em dinâmicas, que vai moldar como você interage com aquilo. E se você quer ter sucesso, você quer conseguir chegar no final daquele jogo, você precisa entender que regras são essas, que é o que o pessoal conhece como sendo tutorial, né? De tanto que o pessoal até brinca, que fala que até os 18 anos de idade o ser humano ele vive no modo tutorial, porque ele está só aprendendo as coisas, ele não é responsável por nada, ele não pode fazer muita coisa, ele não pode dirigir, e depois dos 18, de repente, acaba o tutorial e está valendo. Você tem os seus pontos, você tem o seu score, e você é responsável por você mesmo. Então, por isso que eu pensei nessa questão de fazer esse paralelo com um jogo eletrônico. Um jogo, você tem que respeitar a dinâmica dele. Se você quiser ir para frente, se você não quiser bater numa curva, se você não quiser cair num buraco, num jogo de plataforma, você tem que entender qual é a distância que você pode pular, qual a sua capacidade de pulo e para poder confrontar depois com o tamanho do abismo que se encontra à sua frente. Então, você olhar essa questão, fazendo esse paralelo com a vida, existem padrões que se percebem, ou pelo menos eu entendo que o macro ele se reflete no micro. Então esse padrão ele denota essa intencionalidade para poder reger a dinâmica das coisas e da vida. E portanto, se você respeita essas regras, você consegue usá-las ao seu favor, você consegue navegar nelas para trazer a sua vontade. Legal, Calil. Eu gostei desse exemplo que você deu aí da questão do jogo e tudo mais. E é uma coisa interessante que as pessoas, quando a gente fala de leis, dá a impressão, porque a gente tem muita referência das leis que o ser humano inventou, né, da sociedade em si, e aí a gente confunde, porque a lei da sociedade, a pessoa pode escolher ou não quebrar essa lei, mas a lei da natureza, a lei da criação, não existe essa possibilidade, porque ele está inserido nessas leis e elas atuam independentemente. Se você conhece ou não conhece sobre as leis, elas estão atuando, né? Uma lei da natureza, da gravidade, você pode saber, ela atua independente se você sabe que ela existe ou não, entendeu? Ela está lá, né? E você tem que seguir aquela regra lá, porque não tem como você não seguir, né? Se você pular de um penhasco, você vai se estrambecar lá, né? No abismo, né? Então, você tem um resultado sem sabendo ou não que nome que existe a lei, mas ela atua independentemente, né? Então, isso é uma característica que a gente tem que pensar. São coisas que estão... a lei está acima de todos, né? E ela... Agora, a gente também pode pensar no seguinte, já pensando num ponto para frente, né? Você comentou, o Mário comentou, por que existem as leis, né?
Então, a gente também, assim, e por que a gente tem que conhecer essas leis? Aí tem um ponto também, porque por que é importante a gente conhecer as leis, né? É justamente porque no momento que você conhece a lei, você consegue usar essa lei no sentido do seu desenvolvimento, né? Você pode estar atuando, desconhecendo, mesmo na matéria, né? A sociedade, o ser humano só conseguiu desenvolver as coisas na matéria, tecnologicamente e tudo mais, depois que ele começou a conhecer as leis. Olha, foi lá, investigou tudo mais, conheceu a lei, e a partir daqui ele falou, bom, agora eu sei como é que isso funciona, então posso trabalhar nesse sentido, né? E hoje a Aí gente como consegue você que botar é engenheiro, né, sabe, né, lei da termodinâmica, lei de... Isso, tudo, né? A gente consegue colocar um avião de não sei quantas toneladas lá voando, entendeu? Porque o ser humano conseguiu aprender aquela lei que funciona para poder fazer a questão de desenvolvimento. Da mesma coisa na criação, né? O ser humano, como é que ele vai caminhar através da vida, das vidas, né, na criação, se você não conhece a lei? Ele pode caminhar, só que é mais ou menos assim, você é largado numa floresta, né? Se você não conhece as regras, se você não tem nenhuma ferramenta, nada, e se você vai na floresta com vendado, a probabilidade de você se dar mal é muito grande, porque você está num ambiente que você não conhece. Se você conhece o ambiente, se você vai com as ferramentas necessárias para você passar pela floresta, né? Você pelo menos tem a maior probabilidade de passar pela floresta no sentido de não se machucar, né? Então, na criação, a mesma coisa. O ser humano, conhecendo as leis, ele tem a possibilidade de viver, atuar na criação, no sentido de se desenvolver, e não ao contrário, né? Então, eu queria lançar esse gancho aí. Não sei quem que vai falar da próxima aí. Fica essa observação. Muito obrigada, Max. Já trouxe um ponto aí fundamental para continuar descortinando o assunto, né? E você já explicou um pouquinho, né, que as leis da criação, elas revelam, então, o funcionamento da criação para a gente, né? E é interessante porque o ser humano de hoje, né, ele é obcecado pela ciência, né, por conhecer o funcionamento da natureza, por exemplo, né? Mas quando a gente fala em conhecer o funcionamento do nosso ser ou das questões que dizem respeito ao nosso desenvolvimento, à nossa origem, ao nosso espírito, de alguma forma, estranhamente, a gente separa isso, né? Como se as leis que regessem a esfera dos assuntos da espiritualidade ou do espírito, elas não tivessem nada a ver com o mundo que a gente toca, analisa, pesquisa, e o que a gente traz quando a gente fala de funcionamento, então, da criação, a gente está falando tudo funciona e de um jeito único. Por quê? Porque nós estamos inseridos na criação. Nem faria sentido. A criação funciona de um jeito, né? Ela tem leis e a gente funciona de um jeito que a gente não conhece. Como é que é isso, né? Será que, como o Mário Sérgio trouxe no início, né? Que perspectiva triste seria se a gente viesse para cá e tivesse deixado ao acaso, né? Sem a possibilidade de conhecer o funcionamento das coisas que dizem respeito a nós mesmos também, né? E com uma ideia de aleatoriedade, né? De que não existem regras, não existem parâmetros, então, que a gente possa se fiar, né? Para se conduzir, né? Os parâmetros estão em tudo, mas na gente não está? Como é isso? Isso nem faz sentido, né? Eu queria, então, convidar a Ana Luísa. Ana Luísa, boa noite. Como é que você vê, então, essa questão das leis da criação, as 3 leis básicas da criação? Boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. E eu achei muito interessante todas essas colocações, e achei interessante a questão da transgressão. Eu acho que o ser humano, principalmente o hoje, né, que a gente conhece, o ser humano tem um certo hábito de transgredir leis, né? Se a gente analisar bem, falando em leis terrenas, sempre que pode dar um jeitinho, né? Transgride e nem sempre é visto, não acontece nada, às vezes acontece, né? Mas interiormente, por que ele gosta de transgredir leis? E o mal que ele pode estar causando a um outro ao transgredir uma lei terrena que aparentemente parece que não tem nada demais, né? Então, eu já acho que está um pouco nesse cerne espiritual do ser humano de ter se conduzido errado na criação. Não um cerne espiritual porque ele é bom,
né? Mas a forma como ele se permitiu, a forma como ele escolheu seguir. Então, é aí que acontece? Ele começa a transgredir as leis espirituais também. E como a Carol falou, a gente se insere fora dessas leis, né? A gente olha a natureza, acha tudo lindo, perfeito, funcionando, e, no entanto, não vê que nós também temos que estar dentro dessas leis, né? E é muito bom também se perceber o seguinte: as leis foram criadas para uma evolução da criação. As leis existem para que todos nós possamos evoluir. Então, ela só está ligada ao bem, né? E nós, no conceito atual de lei parece uma coisa rígida que te impõe algo. Mas quando você começa a compreender essas leis e vê que é tão útil e tão bom para a sua evolução, você se entrega a ela voluntariamente. E esse é o aspecto importante do espírito humano. Ele tem que escolher viver nas leis e vivê-las, né? Viver dentro delas, colocar dentro delas. Isso ele faz quando ele acorda para a boa vontade, para o bem, né? Porque muita gente hoje entende a lei da reciprocidade ou a lei do retorno, né? Quando nos volta um fruto, como castigo, e nada é castigo dentro da criação. Tudo é evolução, depende de como você vai olhar para aquele fruto que volta para você, né? Então, é muito interessante isso, o ser humano sempre ter essa humildade de olhar que se o fruto não está bom, é sinal de que ele não botou uma boa semente. Então, trabalhar nisso e modificar, né? E não achar que aquilo vem para ele porque ele tem que passar por isso, ele tem que sofrer, ou é uma missão. Ele, em vez de olhar com humildade, ele olha com vaidade para aquilo que ele passa, para se autodesculpar. A gente também vê isso, né? Quando as pessoas estão passando por muitos sofrimentos, ou muitas catástrofes, né? Ou doenças, aí as pessoas dizem, não, mas para o Criador nada é impossível. É claro que é, porque se ele já criou lei perfeita e ele está acima dessas leis, ele não vai colocar a mão ali para modificar nada, senão não haveria perfeição. Então, é preciso que o ser humano mude esse conceito, porque mudando todo esse conceito, ele consegue perceber como ele tem que se inserir e como tudo que está retornando a ele é de extrema utilidade para a sua evolução, né? E como o Mário Sérgio falou, as leis têm momentos que parecem ser uma só, porque elas se entrelaçam de tal forma e são multicoloridos os fios que se formam nessa reciprocidade, na atração da igual espécie, na gravidade, né? Tá ok? Por enquanto é só. Ana Luísa, muito obrigada. Você já trouxe um elemento que depois a gente pode explorar, muito importante, a questão do livre-arbítrio e da lei, porque a gente colocou no início, a lei é algo inflexível, a qual todos nós estamos sujeitos, como a lei da gravidade, por exemplo. Mas você já trouxe o livre-arbítrio como um elemento que faz parte, então, desse cenário. Eu queria chamar o Roberto. Roberto, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Bom, a gente precisa começar a falar das leis, né? São 3 leis básicas: a lei da reciprocidade, a lei da atração da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. A gente pode começar a falar da lei da reciprocidade, que ela é a mais conhecida e a mais fácil de ser entendida também. Aliás, ela tem vários nomes, né? Lei da reciprocidade, lei do retorno, lei da semeadura, lei da colheita, lei do karma. Ela é bem conhecida e bastante fácil de entender, né? O que você coloca no mundo com a sua vontade, volta para você. Colocou coisas boas, voltam coisas boas. Colocou coisas ruins, voltam coisas ruins, né? Então, a gente precisa começar a falar das leis, e eu proponho que a gente comece a falar da lei da reciprocidade. Só uma coisa que eu achei interessante, né? Bom que a gente não faz nenhum ensaio, então tem umas surpresas, assim, quando a gente começa a falar, né? O Max falou o seguinte, bom, primeiro o Calil falou que não é possível transgredir uma lei da criação. Você pode tentar, mas vai se dar mal. Vai se dar mal, né? E o Max falou assim, utilizar as leis no sentido do desenvolvimento. Aí me veio a seguinte imagem: o que é agir contra as leis da criação e o que é agir a favor?
agir contra, ou tentar agir contra, é como se você tentasse nadar contra a correnteza de um rio caudaloso. Você vai fazer um esforço enorme, não vai sair do lugar, o rio vai te jogar na margem, você vai sair arrebentado, talvez até morto. Atuar de acordo com as leis é nadar no sentido da correnteza desse rio caudaloso. Então o rio te leva, é fácil, né? Te leva lá para o oceano, onde tem um campo de atividade imensa para você. É completamente diferente. Lá você vai poder se desenvolver, né? Então essa é a diferença entre tentar agir contra as leis e tentar agir a favor das leis. Doutor Mário, quer falar? Pois não, doutor. Enquanto a gente estava falando sobre a lei da reciprocidade, as leis, veio uma imagem que parece um pouco estranha, mas ela faz muito sentido. O surfista conhece bem esse assunto, né? Porque ele sempre procura a onda e entrar na onda corretamente, ele jamais tenta entrar na onda invertida, né? Então ele sabe como é que funciona essa lei. Só se ele pega a onda, ele vai junto com a onda, né? Se ele tentar, ele vai se dar mal, né, Mário? Se ele tentar, pode morrer. Pois é. Então tá. Só uma coisa importante também que eu notei aqui, o Mário falou que essas leis atuam de maneira entrelaçada, maneira junta, que parece uma lei só. E é verdade. Eu anotei um trecho aqui de um livro que trata dessas 3 leis básicas, que diz o seguinte: não é possível a gente receber algum efeito retroativo ruim por efeito da lei da reciprocidade se estivermos espiritualmente num patamar elevado decorrente da lei da gravidade espiritual. Tampouco podemos estar num patamar elevado se ainda nutrimos alguma atração por coisas baixas, porque essa situação é vedada pela lei de atração da igual espécie. Então, nós sentimos atração pelo que somos, recebemos de volta aquilo que fazemos e estamos no plano condizente com o que merecemos. Por isso que as 3 leis atuam de maneira entrelaçada, como se fosse uma lei só. Tá bom? Então é isso, pessoal. Sobre a lei da reciprocidade, ela é muito simples de entender. Então, quando a gente recebe algum retorno não muito bom, não muito agradável, a gente tem que apontar o dedo para nós mesmos e não ficar se lamentando, cismando. Não precisa cismar, porque a gente não pode receber nada diferente daquilo que a gente mesmo semeou. Então não precisa cismar. Não é preciso cismar. A gente tem que aprender com vivências dolorosas para semear só coisas boas e assim só colher coisas boas, né? Lei é algo que não admite exceção às leis da criação. Se a gente planta arroz, não pode surgir feijão. Se a gente planta cardos, não vai surgir alfazema. É a mesma lei, a lei é a mesma, tanto na matéria como no plano mais fino, né? É isso. É isso, Carol. Legal, Roberto. Muito interessante. Você trouxe a ideia de um rio que mostra para um sentido, né? E acho que já no comecinho a gente já entrou um pouco nessa ideia de parâmetro ou sentido, né? Significa o quê? Que as leis, elas visam algo. E aqui até o Marcos já trouxe, né? O que elas visam? Elas visam o nosso desenvolvimento, né? Elas são parâmetros para a gente se orientar na criação, no nosso desenvolvimento. Para quê? Para que a gente caminhe, trilhe a trilha do desenvolvimento, assim como a criação toda. Você vê que na natureza há o desenvolvimento, ao movimento, né? E nas questões espirituais também, né? Vamos fazer um exemplo um pouco estranho, né? Mas vamos supor que um espírito ele é inserido na criação, né? E ele começa a fazer coisas erradas e ele não tem o retorno daquilo, né? Uma hipótese, né? O que a gente está tentando trazer e começar a falar desse assunto é que, como as leis visam o desenvolvimento, elas são como se fossem um código, uma espécie de um código ou uma inteligência, então, que nos ensina de uma forma automática, ou seja, não é uma coisa premeditada, né? Como a gente pode caminhar na criação no sentido do enobrecimento, da elevação espiritual, do desenvolvimento, então, das nossas capacidades, né? Enfim, um desenvolvimento mútuo, na verdade, né? Ele não é só individual, mas ele é uma elevação completa, né? Então, as leis estão aí, por exemplo, a lei da atração, né? Nós atraímos aquilo que nós somos. Por quê? Porque
Isso está inserido, então, no código da criação, né? Se nós somos de determinada maneira, pensamos de determinada maneira, nós atraímos os pensamentos semelhantes. Então, nós vamos ter como retorno, né, aquilo que está dentro daquela gravidade, aquilo que está dentro daquela espécie igual que a gente atraiu, aquilo que está dentro daquele efeito recíproco, né? E através disso, então, através das coisas, então, que nós lançamos na vida, a vida nos devolve e a partir disso a gente se orienta. Porque se a gente não tivesse isso, como é que a gente iria se orientar, né? Se eu saio na rua, dou uma bofetada em alguém e não acontece nada, a pessoa não faz nada, né? Não há retorno daquilo, né? Como é que eu vou me orientar, né? Que aquilo é o correto, é o certo ou errado. É um pouco simplista e pode até parecer um raciocínio um pouco pueril, mas isso é só uma ilustração, né, de como as leis nos devolvem pelo funcionamento da criação, como as coisas são, como elas funcionam. Queria chamar o Mário Sérgio. Mário Sérgio, quer comentar um pouquinho a respeito de uma lei? Sim, eu gostaria de falar, vou inverter aqui, subverter a ordem, falar da lei da gravidade, né, já. Porque ela é interessante, no sentido, uma vez conversando nas nossas reuniões de pauta aqui, o Roberto colocou uma coisa que eu gostei muito, dizendo que a lei da gravidade que a gente tem aqui na Terra, né, que a gente sente que é essa lei da física aí, que o pessoal faz conta e tudo mais, ela é só a última ramificação da lei maior da gravidade. E isso eu achei maravilhoso, essa colocação dele, porque, de fato, quando ele falou isso, eu falei, puxa, eu agora senti da maneira correta, que eu acho que ele acertou em cheio, né? Porque a lei da gravidade garante que as coisas estejam no plano, na posição, dentro da criação, no lugar em que elas precisam estar. E o exemplo que eu daria não é de pedra jogando, nada disso, porque isso aí é a ramificação normal da lei. Mas a questão, por exemplo, quando uma alma desencarna. Enquanto você está encarnado aqui, você está vivendo, o que vale é a gravidade da Terra, porque a alma está ancorada aqui, é como um navio que jogou uma âncora lá e a âncora segura ele naquele lugar, ele não vai sair dali. Porém, quando ele levanta a âncora, ou seja, quando a pessoa falece, a alma se solta, né, o cordão que liga a alma ao corpo se esvanece e a alma sai, aí sim a lei da gravidade espiritual é que passa a valer. Então, essa é a visão que a gente tem quando a gente fala de lei da gravidade, no âmbito espiritual, no âmbito da criação, é essa lei que a gente se refere, ou seja, a alma solta ali, aí ela não vai ficar flutuando, né, como a gente, quando é criança, vê lá as almas com um pano na cabeça, assim. Não existe nada disso. A alma, que tem uma forma humana também, deveria ter a maioria, inclusive, né, ela vai para o lugar em que ela merece, ou seja, se ela tem anseios nobres e por coisas boas e tal, a alma provavelmente é leve, mais luminosa, ela vai subir para planos mais altos. Se ela é uma alma ruim, que só quer coisas terrenas só, ou até coisas maléficas, né, ela vai afundar. Então, aquela crença popular de que a pessoa vai para o inferno, ela tem um sentido, né? A única diferença é que ela não vai lá um capeta chifrudo com um tridente na mão. Isso aí é uma invenção popular. Mas que ela vai para um lugar ruim, lá para baixo, ou seja, vai afundar para uma área mais pesada, ela realmente vai. Então, esse é o exemplo que eu daria da lei da gravidade, que eu acho que ele me parece bem pertinente nesse âmbito da lei da gravidade espiritual. Okay? E aproveitando o gancho aí, Mário, justamente ele vai para um local que ele cria para si, né? Porque justamente na questão da reciprocidade e tudo mais, aquilo que a gente vai formando, nossos desejos, nossas vontades, nossos pensamentos aqui na matéria, vão formando e vão constituindo, no plano de matéria mais fina, esse mundo que depois, uma vez que está solto essa alma, ela vai ser atraída para lá. A gravidade vai levar ela para aquele plano que ela mesma desenvolveu de acordo com aquilo. Se ela desenvolveu coisas boas também, né? Obviamente que vai estar mais próximo daquilo que é mais luminoso, ou seja, mais próximo da criação espiritual. E se ele está desenvolvendo coisas ruins, mais pesadas, mais densas, né? Então ela automaticamente vai estar mais afastada desse plano espiritual. Então, se a gente busca o desenvolvimento, né, no sentido espiritual, automaticamente também a lei garante que a gente
vai ser atraído e vai se elevar ao ponto que a gente consiga estar mais próximo desse desenvolvimento, e também chegando lá a gente encontra aquilo que é da nossa espécie, né, que a gente possa, aí já entrando no assunto aí também da igual espécie, que é uma outra lei, né, que a gente possa atuar junto com aquilo que a nossa espécie, e também no sentido seguinte, as pessoas, a lei da atração da igual espécie, é uma lei que ela agrupa aquilo que é de constituição igual, né? Muitas vezes a gente na matéria aqui, como nós estamos encarnados, e as pessoas são diversas espécies diferentes, e aqui são todas as espécies juntas, aqui a gente às vezes não consegue perceber nitidamente como essa lei atua, né? Mas no dia a dia a gente consegue perceber como às vezes você tem... Max, Diga. Max, não, desculpa te cortar, mas só justamente eu queria enfatizar isso, que mesmo aqui na matéria, essa lei que atrai as pessoas de índole igual, e virtudes iguais, e também defeitos iguais, pendores iguais, né? Uhum. Ela se efetiva de uma maneira muito, muito, muito clara, muito evidente, né? A gente poderia dar muitos exemplos disso, né? Pessoas superficiais costumam interagir mais com pessoas superficiais, até fumantes, bêbados e tudo, e pessoas de índole mais nobre, mais elevada também, automaticamente vão se aproximando para tentar interagir dessa forma, né? Sim. Justamente porque a gente não percebe às vezes nitidamente, mas se você pegar nas nuances, na sutileza, você consegue perceber que existe esse tipo de atração. Até mesmo naquela última que vocês fizeram um podcast lá sobre simpatia, que vocês conversaram, até mesmo na questão da simpatia, aquilo que te atrai, coisas que te atraem também, tudo isso define uma característica que cada um, né, até você coloca assim, se reunir 3 pessoas, 2 já começam a se formar, já existe uma diferença, 2 se juntam, você vê inclusive nas crianças, né, você vê 3 crianças brincando, na hora que tá em 2, não tem muito, as 2 se entendem lá, mas botou uma terceira, já se forma um grupinho diferente ali, de uma diferente da outra ali, porque você vê que a espécie vai se atraindo e elas vão se organizando naturalmente, né, isso é muito perceptível, né. E aí uma coisa também que as coisas assim, as pessoas comentam muito, eu falo, mas porque a atração da igual espécie, bom, os que são iguais se atraem, né? Aí o pessoal fala assim, mas e aquela ditada assim, os opostos se atraem, né? Porque é muito comum aqui, hoje em dia, a gente os opostos se atraem, no sentido de que só pode haver atração dos opostos. Não é isso, né? Que os opostos, na verdade, nós estamos aqui na parte material, e mesmo com relação às pessoas e tudo mais, que estão indicando uma parte de uma parte que uma espécie está buscando tentar se ligar, uma ligação para formar uma espécie completa. E nessa tentativa de ligação, né, para formar essa espécie, tentar vibrar de acordo com uma espécie completa. Então, dá a impressão que é o oposto, né, que são os opostos que se atraem. Não, é uma parte de uma espécie tentando se conectar de alguma forma para poder formar uma espécie. E isso vai até nas ramificações mais básicas, assim, que a gente vê da física, os ímãs, né, tentando que se conectam, é a mesma coisa. Essa atração magnética que existe, o positivo e o negativo e tudo mais, é apenas um pequeno vislumbre aí dessa lei que está tentando fazer essa conexão para justamente formar alguma coisa completa, né? Então, não é que os opostos se atraem, mas sim aquilo que tende a se ligar por ser incompleto, digamos assim, né? Tentando fazer uma coisa mais completa. Max? Diga. Seriam espécies não completas, né? Partes de espécies que procuram se ligar. Né? Isso. A gente pode considerar até... Opa, que é isso? Barulhão. Pode até considerar homem e mulher como isso, né? Como Sim. O ímã, né? O ímã também. Né? Exato. Eu poderia colocar algo? Posso falar, Carol, um instantinho, ou você gostaria de falar? Não, eu gostei muito quando o Max falou do podcast, né, sobre a simpatia, e eu me lembrei de um fato, que já aqui na matéria, a gente já consegue resolver determinadas coisas de igual espécie negativa, por exemplo. Né? Porque quando existem coisas boas, a gente sente aquela simpatia e nutre aquela simpatia. E existe também um auxílio muito grande aqui na criação,
que tem uma frase bíblica que fala, né? Vês o arqueiro no olho do teu irmão e não atentas para a trave no teu olho. Isso é uma atração de igual espécie, né? Porque no outro tem algo que te incomoda sobremaneira, né? Existe, claro, as coisas que você olha e que você não concorda, não acha bom, né? Você não vai gostar de um bêbado ao seu lado, de um fumante, nada disso, mas existem coisas no outro que tocam demais na sua alma, que te incomodam, né? E que você vê muito fácil no outro. Então, é só voltar para si mesmo e fazer aquela célebre perguntinha: o que me incomoda tanto no outro? E automaticamente a resposta vem. E no que vem, você começa a trabalhar em si mesmo. Olha que auxílio, né? Já na matéria grosseira, você já vai se livrando também de determinadas coisas que talvez você precisasse sair da matéria, ir lá para a central de igual espécie, né? Na matéria mais fina, encontrar os de igual espécie e sofrer com o outro essa situação, né? Com todos de igual espécie, para aprender. Né? Ana, sim. Só complementando o que você falou, Hoje essa questão de você ver o argueiro no olho do seu irmão e não atenta para a trave no seu, quer dizer, a gente anda pela vida com um espelho voltado para nós mesmos. Quando a gente sente um desconforto muito grande com uma atitude do nosso próximo, pode saber que a gente tem aquele mesmo defeito, aquela mesma característica num grau muito maior e estamos incomodando outras pessoas também. Agora, esse reconhecimento, para ele existir, é preciso uma coisa: humildade. Sem dúvida. Se você não tiver humildade, você vai continuar reclamando do comportamento dos outros sem perceber que você age igual. Não é isso mesmo? Sem dúvida. Humildade e coragem. Eu gosto de usar essas duas frases. Humildade e coragem. Eu acho que uma se insere com a outra, né? Você precisa se olhar. E baseado nisso, é exatamente quando você tem uma boa vontade. Eu acho que quando você traz uma boa vontade, automaticamente você quer resolver aquilo com o outro, né? E depois tudo fica muito bem, né? Você consegue, se você melhora, você olha para o outro e aquilo já não te incomoda mais, e às vezes você ainda ajuda o outro a se melhorar. Né? Então, são tantas nuances que tem nas leis, né? E a lei da igual espécie é muito importante. Se a gente puder já estar resolvendo aqui muitas coisas, né? É menos sofrido, né? Como o Max falou, a gente não sabe direito como atua lá realmente, a gente só na vivência, né, que vai saber, mas a gente aqui já percebe isso, né? Porque nós vivemos com várias espécies ao mesmo tempo. E podemos evoluir já em tudo isso aqui mesmo. Era isso que eu queria acrescentar no que o Max falou. Legal, Ana, muito obrigada. Você falou da humildade, né? E a gente já desde o começo está tentando olhar essa questão das leis da criação pelo viés de quem está na criação com um olhar de busca, né? Com um olhar de procura. E isso automaticamente traz ou tem que estar imbuído de certo grau de humildade, né? O que seria também a humildade, ela tem várias facetas, né? Uma delas é aquela questão do peregrino, né? Da pessoa que está em busca e que ela sabe que ela não sabe de tudo, ela procura se tornar, então, sábia, né? Ela procura, então, conhecer as coisas, mas ela só consegue entrar nessa procura se ela admite primeiro que ela não sabe, né? E se ela tem esse olhar do aprendizado, que é o olhar do peregrino, daquela pessoa que está, então, fazendo uma trajetória por um caminho em busca de algo que ela não tem. Porque só sai em peregrinação aquele que não está satisfeito, aquele que sabe que está faltando algo, aquele que não tem, que tem uma inquietação, que sabe que não tem tudo, né? Aquelas pessoas que já acham que elas têm tudo, para elas não é necessário uma busca, não é necessário esse trabalho de peregrinação. A peregrinação é uma metáfora, né? Para falar desse olhar diante da vida, de humildade. O que seria essa humildade? Seria você entender, tentar compreender, então, o que está fora de você, com o olhar de que você não é o centro ou o topo desse universo, né? Que esse universo está aqui antes de você, que as coisas têm uma inteligência que é maior que a sua, que há uma perfeição inerente, né? Por exemplo, já falei aqui nos fenômenos da natureza, né? E é muito complicado você querer estabelecer bases para a vida diária ou leis
terrenas, né? Olhando o que está em volta de você e falando assim, não, agora eu vou definir o que é, ok? Eu vou olhar isso daqui e eu vou moldar a percepção, a visão, o entendimento do mundo a partir da percepção do homem, né? Da pessoa. E aqui eu acho que o caminho da humildade é a pessoa observa e nisso ela encontra, ela compreende. Então não é que a percepção do sujeito ela está fora desse caminho. Ela está dentro, mas ela está sempre como observador, né? Nunca como um centro que produz o significado. Ele só produz o significado através da compreensão. Esse é um embate filosófico antigo, né? Mas faz toda a diferença, né? Como é que você vai se colocar, então, dentro do universo, né? Como uma coisa muito maior que você, com funcionamento que você desconhece, né? Nós desconhecemos, né? Todo dia a gente vê descobertas, por exemplo, no espaço, né? Que nos colocam no nosso verdadeiro lugar. Então, essa postura de humildade, né? Muitas vezes a pessoa confunde humildade com humilhação, e eu acho isso uma coisa muito errada que tem na nossa cultura, né? A humildade, ela é um reconhecimento, né? Ela não tem nada a ver com humilhar-se, né? Com você, então, ela não é uma coisa pesada, né? Ela não é uma coisa que vai te atar, né? Ela vai te trazer algo para que você fique, então, com mais conhecimento, com a visão mais clara, para que você caminhe melhor, né, nesse jogo que o Khalil falou, né? Então, humildade é o reconhecimento, né, daquilo que pode estar errado, daquilo que eu não conheço, né? Porque a pessoa que não assume que algo pode estar errado nela, ela não tem nada a receber, ela não tem nada a ganhar, né? Então, Ana falou e o Roberto do exemplo de olhar a trave no olho, né? A pessoa que ela não está disposta a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Ela já está fora de uma perspectiva de evolução, porque ela não escolheu esse caminho. Eu queria chamar um pouquinho o Khalil. Khalil, você tem algum comentário para fazer? Ou o Mário Sérgio, como é que vocês estão vendo isso? Eu tenho sim. Você estava falando de humildade aqui, tem até uns comentários interessantes aqui no chat, um comentário aqui do Antônio Carlos Calvache, falando que, curiosamente, a maioria dos super-heróis dos quadrinhos e cinema quebra, de alguma maneira, as leis da natureza perceptíveis aqui na Terra. O desejo de transgredir essas leis reflete não apenas nossa incompreensão diante da grandeza da criação e do amor do Altíssimo, como também nosso distanciamento do fato de que somos criaturas, que somos parte dessa criação. Antônio Carlos, eu não tinha parado para, né, comentei aqui no chat, eu não tinha olhado por essa perspectiva, né, desse desejo, de repente, dessa prepotência ou dessa megalomania, mas ela faz sentido. E, curiosamente, nos últimos tempos eu vi uma digressão bem interessante da diferença de você ver, por exemplo, um filme de super-herói, onde existe a transgressão só de um elemento do mundo real para poder você contar uma história, e a diferença de, por exemplo, uma história de fantasia que nem O Senhor dos Anéis, que é todo um universo que é criado, e ele é um universo que carrega um simbolismo, então ele traz uma abstração em relação ao mundo real. Você olha aquilo ali, você não pensa aquilo como sendo algo real do dia a dia, que de repente tem o Smaug que está na sua garagem, ou qualquer outro personagem assim. Você consegue entender que aquilo ali é uma coisa um pouco mais abstrata, e que consegue comunicar com você de modo mais abstrato. Então, de alguma maneira, aquilo parece não transgredir, talvez, um bom senso, que você já entende que aquilo é fantasia. Enquanto que numa história de super-heróis, ou nessas histórias onde você tem praticamente a realidade, só uma coisinha que muda e tudo aquilo ali, de repente, desencadeia uma série de coisas bem esquisitas, né? Geralmente são premissas um pouco mais difíceis de você adotar, ou pelo menos conseguir suspender, né? Seu rol aí de entendimento do mundo para conseguir apreciar aquilo que está sendo contado. Então, essa questão da humildade, ela é bem importante mesmo para poder conseguir usufruir daquilo que o mundo tem para te ensinar, do que a vida tem para te ensinar, também como o Moisés Henrique falou aqui, que as leis são as melhores professoras da vida, né? Eu estava comentando que, ainda mais que você não consegue chorar por 0,25, né, para as leis da vida. Ou, por favor, me passa aí de ano, me libera dessa daí. O fato delas serem, inclusive, serem pontuais ali, serem exatas, faz com que nós tenhamos que nos adequar a elas, e não façamos o esforço para que elas se adequem a nós. O Khalil, o jeitinho
o jeitinho brasileiro com essas leis é aprendê-las e viver de acordo com elas. Esse é o único jeitinho que funciona. É o jeitinho de se danando cada vez um pouquinho menos, né? Conforme a gente vai se adequando a elas. Sim. Também estava pensando na questão da igual espécie. A gente estava comentando de que se você quer conseguir fazer a sua vontade acontecer ou conseguir nadar a favor da correnteza, você tem que se adequar às leis. Vocês falaram de surf ali, até lembrei da época que eu tentei surfar e uma vez que eu quase também morri, porque eu peguei num ponto que a maré estava me puxando para dentro do mar, me puxando ali, e Poseidon estava me levando e eu não estava conseguindo vencer aquela força. E você vai nadando até um certo ponto, que as suas forças começam a ir embora, né? Aí você para e pensa, acho que é isso aí. Eu acho que vai acabar por aqui. Aí naquele momento, por sorte, mudou um pouco a coisa, mudou a maré e eu consegui voltar. Eu fiquei bem cansado ali na hora, de tanto que dali a pouco, quando eu comecei a voltar, um amigo meu veio da areia, né, nadando e falou, e aí, bro, você tá bem, cara? Eles viram que eu tava demorando demais para voltar, eles ficaram preocupados, mas isso não era o suficiente para, de repente, eu conseguir ter um desfecho diferente caso a maré não tivesse mudado. Sim, Calil, você tem que parar de dar susto na gente aí. Cada vez é um susto, cara. Toda vez susto diferente. Vocês também estavam falando da lei da atração da igual espécie, citaram o podcast, para quem não conhece, foi o podcast que fizemos pelo Espiritualidade Cotidiana, gravamos ali, temos o áudio, tanto uma versão que já está nesse canal do YouTube do Espiritualidade Cotidiana, como também num canal específico de podcast. Se você procurar tanto no site quanto também nesse canal, você vai conseguir encontrar mais informações a respeito. Eu já estou, inclusive, editando o segundo episódio, que vai ao ar ali, talvez nos próximos dias. E parando para pensar na atração da igual espécie, de como você se adequa a isso, você tem uma certa prosperidade. Eu vejo, por exemplo, toda essa revolução que existe na tecnologia hoje em dia, de internet, redes sociais, de como quando cada vez mais elas tentam mimetizar alguns desses pontos, aparentemente mais essas coisas parecem assertivas ou atraem as pessoas. Só se olhar as bolhas que se criam em redes sociais, de que as pessoas gostam de ver aquilo que elas estão dispostas a ver ali, elas gostam de se ver, no fim das contas, repetidamente. Então isso foi uma coisa que me surgiu conforme vocês comentavam. Só eu vou fazer uma parte aí, cara, o que você falou, a questão do Poseidon aí. Em questão dos quadrinhos, eu acho também tem um pouco do ser humano dessa conexão com os antigos deuses e aquilo que eles faziam, com os entes da natureza. Acho que tem um pouco por trás disso também, esse desejo do ser humano, dessa figura que está por trás, né? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu acho que vem um pouco também essa conexão que o ser humano perdeu um pouquinho e tende a tentar resgatar de alguma forma, e aí vem por forma dos quadrinhos e tudo mais. Né? Não sei se o Mário vai querer falar alguma coisa agora. Bom, a gente já vai para o fechamento, Carol, ainda não? Ainda não, Mário Sérgio. Só daqui a 10 minutos. Tá bom. Bom, eu gostaria de salientar uma coisa que eu acho bem importante nessa questão das 3 leis. Né? O Criador colocou essas 3 leis na criação para que ele não precise ficar interagindo, né, recebendo e-mail, consultando as coisas pessoalmente em relação às pessoas. Né? As coisas acontecem, né, tudo que você faz na sua vida, essas 3 leis vão enquadrar a sua ação, gerando a reação correspondente e mantendo tudo funcionando. Você recebe os presentes, se for boas, e os castigos, se for ruim. Né? Então, nesse sentido, a gente não precisaria nem agradecer pelas coisas boas e nem se lamentar pelas ruins. E a Durkheim, na dissertação Erros, ele fala isso e depois ele complementa. Contudo, cada ser humano tem razão de sobra para louvar o Criador por causa da perfeição que reside nos efeitos dessas 3 leis. Deste modo, o espírito humano se torna incondicionalmente senhor absoluto de seu próprio destino, já que sua autêntica vontade, isto é, sua condição interior verdadeira, determina sua ascensão ou sua queda. Chefe, uma consideração. Está me ouvindo? Pode falar, eu já encerrei aqui. Tá.
De fato, as leis, elas atuam automaticamente, né, a gente querendo ou não, por isso que é importante a gente conhecê-las para nos adequarmos a ela. Mas isso não impede que você possa solicitar um auxílio no caso de necessidade e possa obtê-lo, né? Para você conseguir isso, você tem que estar intimamente aberto para receber esse auxílio, porque isso também faz parte das leis. Quer dizer, não é uma coisa assim também matemática, né, de engenheiro, né? Você pode se abrir para um auxílio com uma oração sentida, às vezes até sem palavras, e receber um auxílio para aquela situação que você está passando ali, né? É só um adendo. Eu só queria complementar um negócio também, que eu acho que não sei se foi o Calil, acho que foi a Ana que falou, a gente tem muitas coisas que dão a oportunidade para a gente verificar no dia a dia a atuação das leis. Ela falou ali da verificação da igual espécie na trave do olho e tudo mais, mas as leis são nós estamos tão conectados à atuação dessas leis que às vezes a gente não percebe. Então, se a gente consegue entender, como o Roberto falou assim, de como que essas leis funcionam, a gente começa a perceber também, entender as coisas do dia a dia, né? Por exemplo, a gente falou do primeira mesa, né, sobre o sofrimento. Ali, a questão da reciprocidade, tração de igual espécie e tudo mais, tem a conexão das leis, como funciona esse processo. O mistério do nascimento, como é que as pessoas são atraídas para o nascimento? Por que eu estou nessa família, né? Muitas vezes a pessoa está na família, não pedi para estar nessa família. Não, as leis atuam automaticamente, ela está ali, ela tem um motivo para estar ali, né? Então, a atração da igual espécie, a reciprocidade, né? A ação e reação, tudo isso explica o que a gente vê à nossa volta. Só que a pessoa precisa se abrir para entender, né? Porque se você ficar só questionando, sem tentar entender o que está acontecendo, então as leis, você conhecer as leis, buscar como é que elas funcionam, te faz enxergar o mundo também de forma como ele é realmente, né? Procurar entender esse mundo, e aí você, uma vez que você conhece, e você entende o que está acontecendo, aí sim você consegue atuar de forma que você possa se desenvolver. Carol, você quer falar? Eu queria só complementar, né, que você trouxe essa questão de entender como o mundo funciona, né? E a gente sabe que na observação do mundo existe um grau de subjetividade, porque cada um de nós são sujeitos diferentes. Porém, a realidade, né, ela é objetiva, ela pode ser percebida de modo subjetivo. Porém, a realidade última das coisas, ela é objetiva. Caso ela não fosse, não haveria ideia de sentido, ideia de propósito, né? Enfim, essa é uma escolha, né, que cada um faz ao olhar a realidade, né, a busca dos propósitos, sentido, da lógica, né. E vocês falaram aqui, o Calil falou então que as leis da criação são como se fosse uma professora, né, que você não consegue negociar com elas porque elas são inflexíveis. Mas por que elas são inflexíveis, né? Simplesmente porque se elas não fossem, né, de uma hora para outra a nossa Terra poderia sair da órbita, né? Ou as coisas poderiam começar a flutuar, como eu já disse. Por quê? Porque essa inflexibilidade é ela que mantém a ordem no caos, né? Ela que mantém a regularidade dos fenômenos, né? O Maximiliano trouxe o exemplo do penhasco, e esse acho que é o melhor exemplo. Por quê? Se você está diante de um penhasco e você pula, não tem como você começar a discutir com a lei da gravidade, no sentido de tentar alterá-la, ou você não gostou ou não gostou, ela atua, independente de você querer ou não gostar ou não, porque ela tem que sustentar o universo inteiro, e não só a Terra, mas aí o universo inteiro, a criação inteira, ela nunca vai se flexibilizar por uma vontade humana. E aí vocês falam assim, poxa, mas a Ana trouxe a questão do livre-arbítrio, né? Lógico, existe o livre-arbítrio. Você pode pular de um penhasco, porém, você está sujeito à lei da gravidade. Aí a gente já separa como a lei atua, mas não é como uma lei terrena, né? Que você se enquadra de maneira... você tem que se enquadrar. Na verdade, você escolhe se enquadrar. Se você não se enquadrar, você sofre as consequências de não se enquadrar. Na verdade, esse enquadramento que a gente fala é mais um reconhecimento do sentido do que é desejado pela lei, né? Do que é preconizado pela lei, do que é sinalizado. Como as leis elas sinalizam desenvolvimento, né? Você pode pular do penhasco, porque você tem o seu livre-arbítrio espiritual, que é uma característica do espírito humano
o livre-arbítrio. A condição humana tem o livre-arbítrio inerente a ela. Só que você não pode mudar uma lei universal. O seu livre-arbítrio ele vai reagir junto com essa lei. Ele não vai ficar fora, né? Não vai ficar fora, então, dessa seara dessa lei. Então, a gente não discute com a lei da gravidade, mas a gente pode pular de um penhasco. E aí vocês trouxeram as histórias dos super-heróis, né? E eu achei interessante, porque vocês trouxeram a ideia do sobre-humano, né? Do sobrenatural, né? E dentro da perspectiva das leis da criação, não existe o sobrenatural, né? Existe o que é o natural, mas não existem coisas que podem ser feitas fora dessa regularidade das leis. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, né? O mundo passa por décadas, né? Por períodos onde cada causa gera um efeito histórico. Seria sem propósito a gente esperar que o mundo melhorasse de um dia para o outro, né? Sem observar essa regularidade de que as decisões são tomadas pela humanidade e isso vai levando a novos desdobramentos, né? Então, o que a gente não pode é olhar a vida a partir da perspectiva do super-herói, esperando que o sobrenatural aconteça, né? Pode acontecer mudanças incríveis na vida de todas as pessoas, mas todas dentro de uma lei da naturalidade, né? Jamais esperando o sobrenatural. Eu queria, então, abrir. Roberto, você quer complementar uma questão? E, Calil, você pode trazer as perguntas em seguida? Tá, eu só queria complementar algo que o Maximiliano falou, da importância da lei de atração da igual espécie nos nascimentos. De fato, essa lei é muito importante, ela tem uma atuação muito grande nos nascimentos, juntamente com a lei da reciprocidade. E o que acontece com muita frequência é o seguinte: as pessoas veem assim, puxa, mas o filho puxou essa característica do pai, né? Ele é igual ao pai nesse sentido. E aí surge um erro que é imaginar que existe hereditariedade de características do espírito. Não existe hereditariedade espiritual, né? O que existe, eventualmente, é temperamento. Temperamento, sim, pode ser transmitido por hereditariedade, mas características de índole que tem a ver com o espírito não pode ser transmitida por hereditariedade. Então, o que aconteceu aí foi o seguinte, foi a atuação da lei de atração da igual espécie, que trouxe aquela pessoa de característica semelhante ao pai ou à mãe para dentro da família, né? Então, não é que o filho puxou aquela característica do pai, os pais é que puxaram o filho, né, com aquela igual espécie que eles têm, né? Tem a questão da ovelha negra também, né, Roberto? Também a questão da ovelha negra, né? Aí a gente entra num outro patamar, outro né? patamar. Mas a lei também atua nesse sentido. Eu só queria, já que você mencionou esse assunto, falar com as mães para elas tomarem muito cuidado com as relações sociais dela até a encarnação, que se dá no meio da gravidez, né? Elas podem até se aprofundar e procurar saber mais do que isso, saber mais sobre isso, mas até a metade da gravidez elas devem tomar muito cuidado com quem ela permite que esteja nas suas proximidades, porque pela atração da igual espécie, se ela não tomar cuidado, pode chegar uma ovelha negra na família aí que não precisaria estar lá, né? Porque a igual espécie não atrai só o pai ou a mãe, né? Quem tiver próximo, tá junto ali, né? A atração é a atração. É como se você abrisse a porteira ali, né? Se abre a porteira da sua proteção ali, né? E só complementando também a questão da reciprocidade, que você comentou também, tem nascimento, mas em outras coisas também, eu acho que a gente não vai ter tempo de falar sobre muita coisa disso, mas a reciprocidade também regula o que a gente chama de karma, né? O karma bom, o karma ruim. Talvez uma outra mesa a gente possa entrar mais profundamente nesse assunto, porque é um assunto que também tem bastante coisa para tratar, né? Mas a gente vê também dia a dia das pessoas como essas leis regulam, né? E aí, se você vai aprofundando em cada coisa mais profundamente, você vai detectando várias possibilidades que a gente pode ir entendendo para buscar esse desenvolvimento. Seguir exatamente o que é melhor para o desenvolvimento em cada situação. Tá, aqui veio uma pergunta interessante no chat. Aliás, uma pergunta bem pragmática. Então, qual é o primeiro passo para atuar de acordo com as leis? Afinal de contas, falamos da pertinência das leis, de você cumpri-las ou não cumpri-las. E aí vem essa pergunta ali. Qual é o primeiro passo para atuar de acordo com elas? O primeiro passo é conhecer. E para isso você tem que se movimentar.
para conhecer em profundidade essas 3 leis básicas e como elas atuam. Você conhecendo como elas atuam, você pode se adequar e se ajustar para ela com a própria força de vontade pessoal, né? Eu acho que o Mário poderia complementar isso. E aí a mensagem acho que contém esse conhecimento que é o primeiro passo aí para a pessoa estudá-la, né? Estudar a mensagem do Graal, que nela vai ter esse conhecimento. Esse conhecimento, né, ele, de certa maneira, tem sido passado para a humanidade ao longo dos tempos, né? O que acontece na época atual é que as filosofias, as religiões misturaram tudo, né, estragaram ou incrustaram outras coisas, colocaram outros conhecimentos, na verdade, humanos, e misturou tudo, e hoje você não entende mais nada. Você pega, né, mesmo em religiões orientais e tudo mais, a coisa fica muito confusa. E a mensagem traz os esclarecimentos usando, inclusive, uma linguagem moderna, uma linguagem que as pessoas hoje conseguem entender, né? No tempo de Cristo, que ele falava por metáforas, hoje, se a gente for falar por metáforas, ninguém vai entender mais nada. Então, a Abdul-Shin escreve de uma forma mais direta, apontando aí o que é necessário. E é importante salientar que, quando a gente fala das leis da criação, isso engloba os conhecimentos filosóficos de praticamente todas as religiões, todas elas falam de reciprocidade, né? Seja Jesus, quando fala lá, amar o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, e o que você planta, você colhe. Então, esses são conceitos. Você vai lá no Oriente, você vai encontrar os conceitos de karma e tudo mais. É sempre a mesma lei básica. Ô, Mário, eu queria só dar assim, uma pincelada do que você está falando, porque muita gente diz que Jesus não falou nada de karma, que não tem nada a ver com a doutrina que ele trouxe, mas não é verdade. Ele pode não ter usado essa palavra. Mas, por exemplo, quando ele estava prestes a ser preso lá, e um dos discípulos lá cortou a orelha do soldado romano, Jesus imediatamente admoestou ele e falou assim, quem fere com a espada será ferido. Ele estava falando do karma, estava falando da reciprocidade, né? E no Antigo Testamento há dezenas de passagens bíblicas mostrando a reciprocidade do karma. Então, não é porque não existe essa palavra num livro antigo que o conceito não existia. Só isso. Sem dúvida, sem dúvida. E em relação ao livre-arbítrio, eu gostaria também de fazer uma observação, que a gente, Abdul-Shin, na mensagem, nos explica bem que o livre-arbítrio é uma característica do espírito. Então, são as ações que o espírito toma que elas são movidas pelo livre-arbítrio. Então, a nossa vontade intuitiva, a nossa vontade espiritual é que é gerada, é a pertinência do livre-arbítrio. Aquilo que a gente faz no dia a dia, até no exemplo que a Carol deu, se eu resolver pular um precipício, não é o livre-arbítrio, é uma livre decisão minha aqui, pessoal, né? O assunto realmente é mais completo. Eu acho que até a gente pode ter no futuro uma mesa falando especificamente de livre-arbítrio, porque ele não a questão é espiritual. E quando o espírito está preso por N fios kármicos, né, ele fica amarrado, é como se você tivesse alguém numa camisa de força. Ele até pode mexer a cabeça ali, mas ele não consegue fazer muito mais coisa, enquanto ele não soltar daquela camisa de força, ou eu não sair daquela prisão que ele está. Mas isso é do ponto de vista espiritual. Okay? Só complementando o que você falou, Mário, a questão da pergunta lá também, complementando, como começar, né? Quando Jesus veio, e a humanidade estava num desenvolvimento mais, assim, hoje o raciocínio se desenvolveu tanto que aquilo que Jesus trouxe, às vezes, que antigamente só necessitava da crença para se desenvolver, hoje precisa de mais, né? E Abdul-Shin traz que o ser humano precisa da convicção, e para a convicção ele precisa trabalhar isso, então tentar, igual o Roberto falou, ele precisa aprender, tentar conhecer as leis, né? Então, ele convida a fazer análise, né? Tem que fazer análise, estudar e buscar para justamente conseguir compreender e, a partir daí, aquilo que seria a crença, tornar uma convicção. No momento que ela torna essa convicção, então, você consegue tá no caminho aí para poder já se enquadrar dentro dessas leis, né? Porque aí, enquanto você não tem convicção, você ainda está
bambeando aí. Agora, a convicção, você automaticamente se enquadra nessas leis, porque que você entende por que elas existem, né? É mais ou menos por aí. O que vai... Calil, você quer trazer os últimos comentários para a gente já começar a fechar? Acho que o Roberto ia comentar um comentário do Nelson. Tem mais algum? Pode ir, Roberto. Tem aqui um comentário do Nelson Piso Filho. Ele fala que penso das 3 leis básicas ramificam as demais leis, mas acima de todas e como fonte, a origem e sustentáculo de todas está a lei do amor. Você gostaria de comentar essa aí, Roberto? Bom, justamente eu queria falar do que o Nelson trouxe, porque justamente eu já tinha tirado esse trecho da mensagem. Ele fala, penso que das 3 leis básicas ramificam as demais leis. É verdade. A lei do equilíbrio, a lei do movimento se ramificam dessas 3 leis básicas. E ele diz que acima de todas e como fonte, origem sustentáculo está a lei do amor. Também é verdade, isso está na mensagem do Grau, na seguinte frase, na dissertação O Guia Espiritual do Ser Humano. Então diz lá o seguinte, graça e amor, única e exclusivamente, se encontram nos efeitos de todas as leis que existem na criação, e as quais, ascendendo, convergem finalmente para a única e grande lei fundamental, a lei do amor. Isso mostra o seguinte, que essas 3 leis básicas que a gente tratou aqui hoje, elas estão impregnadas de amor, do amor do Criador. Elas provêm do amor do Criador. Então, o que elas desencadeiam sempre vai estar relacionada ao amor, mesmo que seja um efeito doloroso para nós, é no sentido da gente aprender e de evoluir. Então, no final, só tem graça e amor no efeito de todas as leis da criação. Era isso que eu tinha para dizer. Calil, você gostaria de trazer mais algum comentário ou já podemos passar para o fechamento? Certo, legal. A gente está aqui faltando 10 minutinhos, então, para a gente cumprir a nossa agenda. Queria perguntar para a Ana Luísa, o que você gostaria de trazer para encerrar suas considerações finais? Então, estou achando tão bom ouvir que até esqueci de falar. Bom, a minha consideração final, eu quero falar sobre o que o Mário colocou, da dissertação Erros, né, onde ele leu, em que fala que nós não precisaríamos nem agradecer, nem lamentar, né, porque nós somos senhores do nosso destino, né, tudo está para nós. Porém, nós temos tudo para agradecer, né, como ele leu, pela condução que nós temos, e é exatamente baseada na lei do amor, todas as leis vêm inseridas da lei do amor, né? E se nós pensarmos que tudo nos foi colocado, toda a grandiosidade dessa criação, toda a beleza, toda a atuação da natureza, tudo a nosso favor, né? Tudo para que nós pudéssemos evoluir, já que assim desejamos, como partículas espirituais, desejamos evoluir, e nos foi dada essa possibilidade, a gente só tem a agradecer, né? A cada momento da nossa vida, tudo nosso tem que ser inserido de gratidão, e muita alegria, né? Porque uma não vive sem a outra. Quem é grato é alegre, né? Então, eu acho que isso é de suma importância, toda a proteção, tudo mais que recebemos para podermos evoluir e nos tornarmos seres conscientes na criação. Não podemos ter outra coisa no nosso íntimo senão a gratidão. É isso que eu gostaria de dizer. Legal. Calil, gostaria de fazer um comentário final. A gente só queria avisar que algumas perguntas, né? A gente tenta fazer uma seleção do que é mais pertinente ao tema, mas algumas perguntas a gente responde por escrito. O Calil já deu esse recado no chat, né? Calil, fica à vontade. Então, aproveitar que eu comecei conversando aqui nesse podcast a respeito de jogo, né? Falando de regras de jogo. E você pensa que num jogo você sempre tem a aventura. Isso aqui não é um podcast. Isso aqui não é um podcast, mas você tem a questão de jogo.
De que quando você está num jogo, você tem um objetivo, você está buscando algo, você está passando por uma aventura, essa aventura sempre envolve transformação, desenvolvimento e refinamento, seja da sua habilidade em conseguir andar ali a partir daquela dinâmica, seja na sua própria capacidade de se conectar com o assunto e conseguir chegar no fim dos desdobramentos finais da história que está sendo dita. Você, como protagonista, tem condições de fazer isso, de ir atrás e de agir de modo consciente. Porque se você não está de modo consciente, você talvez se aproximaria mais do que é chamado na linguagem de quem conhece jogos de NPC, que é um personagem não jogável, né, do inglês non-player character, que inclusive virou meme recentemente na internet ao você falar de pessoas aqui que não pensam por elas mesmas ou que são incapazes de ter um monólogo interno, porque um NPC, no fim das contas, no jogo, é bem isso, é praticamente o figurante, né, que você tem no filme. Então, o meu recado final aqui para fazer o fechamento da minha parte é isso, você ser o protagonista dessas coisas para você não ser simplesmente um NPC. Um joguete de forças, né, e acontecimentos, né, que você se coloque de forma consciente e saiba aproveitar as ondas da vida, né, Calil? Como você colocou. Eu queria fazer o meu fechamento, depois vou chamar o Max e o Mário Sérgio. Só o que eu gostaria de comentar, que para mim ficou muito forte, é que a gente possa se encontrar, né, se vislumbrar dentro dessas leis da criação, né? A gente se imagine imerso nelas, mas não se trata só de um exercício de imaginação, né? Se trata de um exercício de reconhecimento, como eu falei aqui, um exercício de ver, né? De ler a realidade, observar a vida, né? Então, quando a gente fala de leis da criação, ela não pode ser também só um assunto teórico, né? Onde a gente sabe falar sobre isso, a gente sabe tudo sobre isso, né? Nada disso adianta se a gente não vê as leis funcionando na nossa frente o tempo todo, né? Então, o meu desejo aqui, para encerrar o meu comentário, é que a gente possa encontrar a regularidade das leis da criação na vida, porque só assim elas vão fazer algum sentido para nós, e só assim a gente vai ter realmente uma convicção, porque não adianta que a pessoa, por exemplo, esteja assistindo esse vídeo e ela saiba falar sobre as 3 leis, né? Ela saiba comentar com o seu próximo, mas na vida dela ela não consegue reconhecer nos acontecimentos que cerceiam a realidade mais próxima dela aquilo, né? Na família, no círculo de relacionamentos, na vida dela, no desenvolvimento da vida dela, naquilo que ela busca, naquilo que ela encontra, né? Então, essa leitura da vida, né, ela é fundamental. Então, eu trouxe aqui um trecho de um livro, se chama Jesus, o Amor de Deus. Ele é da editora Ordem do Grau na Terra, e o trecho do livro diz o seguinte: viveis para colherdes experiências. Sede, portanto, sempre vigilantes. Tirai ensinamentos dos vossos insucessos. Aprendei por meio de vossa felicidade. É isso. Max? Então, Carol, aproveitando aí que você trouxe a questão de Jesus, o meu fechamento é o seguinte, que as leis, elas são perfeitas porque elas provêm do Criador, que é perfeito. Então, elas não permitem desvios, não tem exceções. Mesmo Jesus, quando veio na matéria aqui, em sua missão, ele não transgrediu as leis, ele não teve exceções para aquilo, tudo ele fez dentro das leis, né? Porque não precisa de ter uma exceção para fazer as coisas que seriam necessárias na missão dele, né? Muitas coisas que às vezes vêm, que as pessoas entendem como se fossem milagres, e muitas coisas assim que às vezes parecem coisas fora da lei, e são tudo dentro da lei. Algumas coisas, logicamente, que foram uma interpretação das pessoas que cometeram algumas interpretações errôneas, assim, achou que aquele negócio, aquelas coisas fora do padrão seriam uma coisa que seria possível porque ele era filho do Criador, né? E não, né? Porque ele não precisa transgredir as leis para poder atuar, né? Então, ele veio e ele atuou dentro das leis porque nada foge às leis, né? Então, nós temos que tomar esse exemplo que o Filho de Deus veio e ele mesmo deu o exemplo de que
para atuar dentro das leis, para viver, basta você estar dentro das leis, né? Então, eu acho que, assim, é essa perfeição que traz para a gente uma certeza de que as leis são atuantes, elas nos trazem o desenvolvimento, né? Então, essa perfeição, de certa forma, dá uma garantia de que você, trabalhando em si, buscando esse desenvolvimento, você vai conseguir chegar ao resultado que vai aparecer, né? Então, basta você mesmo se abrir para isso, né? Eu acho que esse é o aprendizado que a gente pode ter, né? Justamente por causa dessa perfeição. Então, a gente não precisa de algo extraordinário fora das leis para poder aprender, né? Para poder tomar como exemplo. Tudo, mesmo aquilo que está no básico, dentro da lei, é um aprendizado muito grande para que a gente saiba ter humildade, como a Ana falou, de se enquadrar dentro dessas leis, porque a partir disso você consegue esse desenvolvimento. Muito bem, agora é a minha vez. Eu vou ficar com a abertura e fechamento, barba e cabelo hoje, né? Bom, então a gente já concluiu que existem leis na criação, né, e não são regras, são leis, porque elas são perfeitas, então não são mudáveis, não é um negócio que pode sofrer algum upgrade, né, não tem versão 1, nem versão 2, ela é o que é. E algumas pessoas podem perguntar, puxa, mas isso deve ser, a criação toda é um negócio complicado, essas leis devem ser coisa complicada. Não é complicado, nada disso é complicado. E aí, Abdurkheim, nessa dissertação, na mensagem, a dissertação Erros, né, ele fala assim, né, nessa questão da complicação, que as pessoas acham que tudo é complicado, é tudo difícil, né, ele diz o seguinte, nisso é que tropeçam milhares com a melhor boa vontade, levantam o olhar para cima, procurando, e não pressentem que basta que olhem simplesmente para a frente e ao redor, sem esforço. Verão, assim, que já devido à sua existência terrena, se encontram no verdadeiro caminho, necessitando apenas que caminhem com calma para a frente, sem pressa e sem esforço, mas com os olhos abertos e os sentidos livres e desembaraçados. Urge que o ser humano aprenda finalmente que a verdadeira grandeza só se encontra nos acontecimentos mais simples e naturais, que a grandeza implica esta simplicidade. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite a todos. Uma boa noite a todos.